Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, amém? Amém. Você pode se assentar, que Deus te abençoe, que alegria poder estar com vocês nesta tarde, podendo servir a toda a juventude do campo da Vila Alpina, deixar a vocês uma palavra de Deus e que Deus possa falar ao seu coração. Eu estou tendo a alegria de servi-los na parte da tarde. À noite é o pastor Eduardo Gonçalves. O Eduardo à noite vem com um latão de gasolina, eu vou só arrumar a lenha de tarde. Então eu vou mais calmo com vocês agora à tarde. À noite vocês pulam um pouco, tá bom? Você está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Pastor Eduardo é uma pessoa muito querida, um excelente pregador. Nosso estado do Rio de Janeiro tem uma alegria muito grande de tê-lo como residente no nosso estado, e eu tenho certeza que Deus vai usar muito a vida dele para falar com vocês essa noite. Eu estou com uma palavra de Deus em meu coração para compartilhar com vocês, e eu gostaria de ler dois textos. O primeiro deles está em Romanos capítulo 12, Romanos 12, e o segundo está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Romanos 12 e 1 Pedro 2. O Romanos é mais fácil de achar, está logo depois do Atos. O 1 Pedro está lá no final. Se você for do Apocalipse voltando, você vai ter antes do Apocalipse o Judas, as 3 epístolas de João e as 2 epístolas de Pedro. Então é mais fácil você ir lá no final e voltar. Judas, as 3 epístolas de João e as 2 epístolas de Pedro. Na primeira epístola de Pedro, eu vou ler com vocês no capítulo 4 e no versículo 2. Mas primeiro nós vamos ler Romanos capítulo 12. É sempre uma alegria estar aqui na Vila Alpina. Minha gratidão a Deus sempre pela vida do pastor, o anjo dessa igreja, o pastor Antônio Larentes, poder rever o pastor Carlos, poder rever o pastor Ricardo, poder estar com vocês, agradecer a Vitória também pelo convite, pela lembrança, Deus abençoe, que bom poder estar servindo a vocês. Eu falei agora à tarde com uma pessoa muito querida, o pastor Zéias, por telefone, e ele pediu que eu transmitisse também um abraço a todos vocês, e para que vocês também o auxiliem em oração, ele, o pastor Cezinha, todos vocês sabem do desafio, da dinâmica que eles estão envolvidos nesse ano, e que você possa também acrescentá-los em suas orações, para que Deus os direcione dentro do propósito dele, acerca desse estado e acerca dessa nação. Romanos capítulo 12, eu gostaria de ler com você primeiro, e depois nós vamos ao capítulo de 1 Pedro 4. Romanos 12, versículo 1 em diante está escrito assim: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode repetir comigo o segundo versículo? Diga: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. 1 Pedro 4, 2. Talvez esse seja um dos versículos menos conhecidos das epístolas, mas ele é um versículo que carrega com ele uma mensagem muito especial. Está escrito assim: então, no tempo que ainda te resta na carne, não viva para fazer a vontade da carne, mas viva para fazer a vontade de Deus. Vamos ler esse versículo de novo? Eu não sei qual é a versão que você tem em mãos aí, mas repita comigo: no tempo que ainda me resta na carne,
que eu viva, não para fazer a vontade da carne, mas para fazer a vontade de Deus. Você pode dizer amém por isso? Me empreste a sua atenção por alguns instantes para que eu possa compartilhar uma palavra de Deus com você a partir disso. O primeiro texto que nós lemos é Paulo escrevendo para a igreja que está em Roma. E no versículo 1 do capítulo 12, ele começa a nos falar sobre aquilo que ele chama de culto racional. E ele vai dizer que essa ligação, essa conexão desse culto racional, diz que tem a ver com o culto, com a prática de fé, com a manifestação da espiritualidade. Isso ganha corpo, ganha forma na vida da gente. Quando a adoração e o culto não tem a ver apenas com aquilo que eu penso, com aquilo que eu digo com os meus lábios, mas também com aquilo que eu vivo, com como eu me comporto. E ele traz a ideia disso, dizendo que vocês possam apresentar os vossos corpos como sacrifício vivos. Ele não está falando aqui sobre alguém se matar como uma oferta, mas ele está falando que tudo em você, inclusive a sua vida humana, possa ser uma forma de você adorar e cultuar a Deus. E ele apresenta essa perspectiva dizendo que isso que ele chama do sacrifício vivo é um culto agradável a Deus. E ele chama isso de um culto racional. Aí depois que ele fala isso, ele chega no verso 2 que todos nós conhecemos. E ele fala o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento. Porque se a gente conseguir alcançar isso, ele entra na parte conclusiva do verso 2, ele diz: nós iremos experimentar o que é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito curioso que o coração do que Paulo está falando no verso 2 passa por dois verbos: conformar e transformar. Vamos lá? Conformar e transformar. Só que a base desses dois verbos é um verbo só: formar. Ok? Conformar e transformar são as duas variantes, que também são verbos, mas de um verbo inicial que está nos dois verbos, que é o verbo formar. Deixa eu tentar trazer uma lógica mais prática disso daqui para você compreender. Esse copo aqui, ele tem água nele, sim ou não? Essa água aqui tem uma forma? Não. Se ela tivesse numa jarra, ela estaria com a forma da jarra. Se ela tivesse numa caneca, ela estaria com a forma da caneca. Mas como ela está em uma taça, ela está com a forma da taça. Por quê? Porque ela se conforma. Quando Paulo está falando, não vos conformeis com esse mundo, o que ele está dizendo é: não absorva a forma do mundo, o padrão do mundo. Aquilo que a sociedade olha e diz: não, isso é normal, sempre vai ser assim. É o modo correto de vida hoje. Paulo está dizendo: não aceite que essa forma configure, forme, modele você. Não vos conformeis com esse mundo. Então, se eu não absorvo essa forma, esse modelo, as tendências, os padrões do mundo, da sociedade, do secularismo, de tudo aquilo que cada vez mais vai sendo empurrado goela abaixo, a sociedade dizendo para a gente: não, isso é normal, é a nova configuração mesmo da vida. Se eu não me conformo, se eu não absorvo essa forma e essa tendência, o que eu faço então? Ele diz: transformai-vos. De novo a ideia de formar. Ele está falando sobre uma transformação, sobre uma mudança de forma. Se a forma, se o modelo, se o padrão que eu trago para a minha vida não é a forma desse tempo, qual é a forma então que eu trago para a minha vida? Jesus fala isso na conhecida oração do Pai Nosso, quando ele diz: Pai nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade, venha o seu reino. Mas tem uma parte da oração que ele diz o seguinte: seja feita a sua vontade na terra como é feita no céu. Seja feita a sua vontade na terra como é feita no céu. A oração de Jesus era: Pai, use a forma do céu para fazer aqui. Use o modelo do céu para modelar aqui. Use a cultura
cultura do céu para influenciar aqui. O modelo, a forma que nós nos condicionamos diante dela, não é a desse tempo, mas é a forma, o modelo, a cultura, aquilo que é a verdade segundo Deus. E quando a gente entra nesse processo, a gente está habilitado para experimentar esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é uma vida segundo o modelo de Deus para a nossa existência. Você está entendendo isso? Então, olha como que isso ganha forma para a vida da gente. Agora, deixa eu trazer essa ideia dessa forma, desse conformar, transformar, essa configuração para esse tempo agora que a gente está vivendo. Os sociólogos, eles têm construído a ideia de que essa era nossa ainda é uma era chamada de pós-modernidade. Talvez nós estamos no final desse conceito, mas ainda estamos nele. Pós-modernidade. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Diga pós-modernidade. A ideia de pós-modernidade é muito complexa. Como que se explica isso? A gente sabe que a gente está vivendo a pós-modernidade. A gente sabe que a pós-modernidade é a engrenagem que configura esse tempo. Mas o que é a pós-modernidade? Tem uma explicação sobre esse tempo que eu acho ela muito válida para a gente compreender essa nossa geração. Ela é de um sociólogo, o nome dele era Zygmunt Bauman. Ele era polonês, faleceu há poucos anos atrás. Mas ele chamou esse tempo da modernidade líquida. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Diga modernidade líquida. Qual que é a ideia da modernidade líquida? É a geração em que aquilo que era fundamento, base, sólido, derreteu. Então, literalmente uma modernidade que ficou líquida, porque você não tem mais nada sólido, fundamental, a ideia de fundamento mesmo, de base, coisas substanciais. Uma das coisas que a modernidade, a pós-modernidade mexeu, é que antes aquilo que era conceito, valor, princípio, derreteu, desmoronou, a modernidade líquida. E o problema é só um: a base da modernidade líquida, da pós-modernidade, é uma coisa chamada verdade relativa. Verdade, qual que é a ideia da verdade relativa? As pessoas, cada uma hoje tem a sua própria verdade. Então você olha para alguém e fala o seguinte: não, o certo é isso daqui. Ele olha para você e fala: para você, para mim não. Mas é isso daqui que é o correto. Ele fala assim: ó, na sua cabeça, na minha não. Isso é verdade para você, não para mim. Então, tudo aquilo que você considera, ó, isso aqui é o correto, é o certo, é desse princípio que a gente parte. A pós-modernidade ensina o seguinte: não, isso é muito relativo. Isso pode ser para você, não obrigatoriamente é para o outro. Você tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade, e todo mundo está certo desse jeito. Qual é o problema? A verdade relativa desconstruiu aquilo que antes era a verdade absoluta, que era a ideia de princípio, de fundamento, daquilo que era sólido. O problema é só um: se você está na era da pós-modernidade da verdade relativa, você não tem mais verdades, você tem apenas opiniões. Ok? Como sobreviver de forma lúcida, correta, saudável, num cenário que não existem mais verdades, apenas opiniões, e todo mundo está certo do jeito que está para a mentalidade desse tempo? Como que a gente configura isso? Para a gente compreender isso, a gente tem que entender um padrão de sociedade. Você está comigo aí? O raciocínio está bom para você entender? Ok? Existem 3 leis que regem uma sociedade. Quantas leis? Quantas? Primeira lei, diga comigo, lei civil. Segunda lei, diga comigo, lei moral. Terceira lei, diga comigo, lei espiritual. Vamos de novo? Primeira qual é? Lei civil. Segunda lei, moral. Terceira lei, espiritual. Mateus, o que é a lei civil? A lei civil é aquilo que é, por exemplo, legislativo de um local, ok? Por exemplo, por 2 anos nós usamos máscara, sim ou não? Sim. Por quê? Porque a lei civil estabeleceu aquilo como um decreto, ok? A lei civil, seja numa esfera municipal pelos vereadores, seja numa esfera estadual pelos deputados estaduais, numa esfera federal pelos deputados federais e senadores, mas o legislativo, a construção da lei, rege a lei civil. Primeira lei, lei civil. Segunda lei que rege a sociedade é a lei moral. É aquilo que você aprendeu como instrução, como educação, que os seus pais te ensinaram. É o seu inconsciente individual, é aquilo que você aprendeu sobre o que é certo e sobre o que é errado. Deixa eu te dar um exemplo.
Eu cresci com a minha mãe olhando para mim, dizendo o seguinte: Mateus, não ande de moto, porque moto é muito perigoso. Andar de moto é crime, sim ou não? Não. Na lei civil, tem alguma restrição de eu andar de moto no Brasil? Não. Mas se eu subo numa moto, a minha lei moral ativa. Por quê? Porque é a lei moral, é a educação, é a construção que eu e você recebemos. Lei civil, lei moral. Mas existe uma terceira lei que rege a sociedade, que é a lei espiritual. Deixa eu te dar uma boa notícia. O relativismo desse tempo atingiu a lei civil. O relativismo desse tempo atingiu a lei moral. Mas o relativismo desse tempo nunca vai conseguir derreter a lei espiritual. Aquilo que é verdade, segundo Deus, sempre será verdade. Não existe relativismo na palavra de Deus. A Bíblia nunca precisará ser atualizada. Ela é a eterna palavra de Deus para os nossos dias. O Dr. Billy Graham tinha uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte, lendo a Bíblia, eu sempre percebi muitos erros, só que todos eles em mim, e nunca na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E aquilo que é verdade segundo Deus, sempre continuará sendo verdade. E há uma lei que nós nos agarramos a ela, é a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós não vamos nos conformar com este tempo, com esse mundo, com os padrões atuais, porque existe uma lei que rege a nossa existência, é a palavra de Deus sobre nós. Você pode dar glórias a Deus por isso? O desafio que eu e você vivemos nesse tempo, como jovens, como cristãos, como servos de Deus, é a gente entender isso. É entender esse cenário, e provavelmente não existem muitas esperanças de que esse tempo vai mudar, ou que as coisas vão melhorar. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez nós estamos em uma era que no futuro a gente vai dizer como que era boa a era da gente, embora a gente olhe hoje e diga está muito complicado. Porque a sociedade ela está inclinando para aquilo que é a desconstrução do que é chamada ética judaico-cristã, que é base de família, princípios cristãos, valores morais, construção de uma sociedade que zela pelo respeito, pela ética, pela moral, por aquilo que é correto. Por quê? Porque está liquidando tudo, está relativizando, é a modernidade líquida, está derretendo tudo. Deixa eu te dar um conselho. Se você quer ser um cristão, se você quer ser um jovem que vai fazer a diferença nessa geração, se você não quer relativizar a sua fé, se você não quer banalizar os seus valores, você precisa ter consciência disso. A lei civil e a lei moral vai derreter cada vez mais. Só que eu não sou regido pela configuração desse tempo. Eu sou regido por aquilo que é a verdade segundo Deus para a minha vida. Eu não vou permitir que a minha mente se conforme com este mundo. Não vou permitir. O Chesterton, ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia que toda geração, toda é salva por um pequeno bocado de pessoas que decidiram não ser atuais. Você pode repetir isso comigo? Diga: toda geração é salva por um pequeno bocado de pessoas que decidiram não ser atuais. Deixa eu te falar uma coisa. Quem decide viver pelo certo hoje vai ser a minoria, cada vez mais. Só que vai ser uma minoria que ela vai viver o cuidado de Deus sobre ela de uma forma que as pessoas não vão compreender como que Deus vai cuidar tanto, como que Deus vai abençoar tanto. Deixa eu profetizar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Talvez você está vivendo dias que você tem vivido dias agitado, ansioso, preocupado, angustiado com o seu futuro, com os temores, com preocupações que fazem parte da nossa vida humana pelo porvir. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia: seja fiel ao Senhor, honre a Deus e busque viver uma vida que honra a Deus em todas as suas atitudes, e Deus vai surpreender você com o cuidado dEle, com a proteção dEle, com a provisão dEle. Há um futuro incrível de Deus para a história da sua vida, e Deus sempre será generoso com aqueles que forem fiéis. A sua fidelidade a Deus vai te levar a viver um futuro extraordinário de Deus sobre a história da sua vida. Você pode dar glórias a Deus por isso?
Esse cenário que a gente está vivendo, entender isso, essa geração, é compreender isso. O desafio de Deus para mim, em primeiro lugar, é não me conformar, mas se eu não me conformo, o que eu faço? Qual é a segunda proposta? Transformai-vos. Você pode repetir comigo? Diga: transformai-vos. Tem dois conceitos muito interessantes, que é o conceito de termômetro e termostato. Você pode repetir comigo? Vamos lá, diga: termômetro e termostato. Deixa eu te dar um exemplo. Se você está com febre, o que acontece? Você coloca um termômetro. O termômetro pode estar com a temperatura de 34 graus. Seu corpo está com a temperatura de 38. O termômetro vai para qual temperatura? 38. Por quê? Porque o termômetro absorve a temperatura. O termostato é diferente. Existem vários aparelhos que funcionam no modo termostático. Você tem, por exemplo, freezer, geladeira, ar-condicionado. O quarto pode estar com 32 graus. Você coloca lá no controle que você quer 22 graus. O quarto vem para qual temperatura? 22. Por quê? Porque o termômetro, ele absorve a temperatura. O termostato, ele configura a temperatura. Essa geração não pode ser uma geração termômetro. Você não pode ser um cristão que absorve a temperatura de onde você está. O tipo de conversa que conversam numa rodinha da escola, quando você chega lá, precisa mudar. Eles têm que saber que chegou um cristão. Vamos parar o que a gente está falando. A gente precisa entender que o modelo que nós temos a partir de Cristo é o modelo que configura, não que é configurado. É o modelo que influencia, não o modelo que é influenciado. O modelo que é influenciado é o modelo do primeiro Adão. Porque o Adão, ele tinha tudo para viver uma vida de santidade, estava no jardim de Deus, mas ele pecou no jardim de Deus. O lugar mais fácil para ser derrotado pelo diabo era o deserto, mas Jesus venceu no deserto, enquanto Adão foi derrotado no Éden. Jesus estava ensinando uma coisa para a gente: não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Aonde você chega, aquele ambiente precisa ser influenciado pela sua presença ali, porque você carrega algo de Deus em você. Você carrega algo de Deus sobre a sua vida. Você é um cristão. Já parou para pensar o que é ser um cristão? Bata no seu peito e repita comigo: eu sou um cristão. Não, repita isso de novo. Diga: eu sou um cristão. Você lembra qual foi a primeira vez que os cristãos foram chamados assim? Antioquia. A Bíblia diz que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Imagina essa cena. A vida está rolando em Antioquia, sociedade, escola, criança, banco, pagamento de conta, condomínio, a vida está acontecendo. E os moradores de Antioquia estão olhando para aquele grupo ali, estão dizendo: esse povo é diferente, né? Eles são o quê? São judeus? Alguém fala assim: não, tem judeus ali, mas eles não são judeus, não. Mas são o quê? São gregos? Não, tem gregos e gentios ali também, mas ali não é um grupo de gregos, não. Mas o que eles fazem? Eles têm alguma filosofia que eles seguem? Eles são de alguma etnia diferente? Não, não tem a ver com uma etnia, não. Mas em torno do que eles se reúnem? Alguém fala assim, ó: eles são discípulos de um homem chamado Jesus o Cristo. Espera aí, você está dizendo que esse estilo de vida que eles vivem é um estilo de vida que Cristo que propôs? É isso mesmo. Então a gente só tem um nome para dar para esse grupo: cristãos. Se não existisse o nome cristão, mas se a sociedade convivesse comigo e com você, será que a gente ainda receberia esse nome? Será que a gente ainda lembra Jesus? Será que quando as pessoas olham para a gente, para os nossos hábitos, a primeira coisa que vem à memória deles é a pessoa de Cristo? Ou será que a gente deixou de ser termostato, estamos virando termômetros demais? Ou será que a gente está perdendo esse poder de influenciar? Ou será que em vez de transformar a gente está se conformando? Ou será que em vez de ditar o comando a gente está absorvendo a temperatura? E estamos nos tornando tudo menos gente que lembra Cristo, menos gente que lembra Jesus.
Menos uma juventude que a sociedade olha e diz: ainda há esperança para esse tempo. Por quê? Porque ainda há um grupo de pessoas que eles namoram diferente, eles falam diferente, eles tratam pai e mãe diferente, eles se comportam diferente, o jeito que eles vivem é totalmente diferente. Mas o que a gente pode chamar esse povo? Não, chame eles de cristãos, porque tudo que eles lembram é Jesus. Será que ainda há essa característica em nós? Ou será que em vez de transformar, a gente está se conformando, a gente está virando mais do mesmo? Quando Jesus projetou a ideia dele sobre a igreja, ele disse o seguinte: vocês são o sal da terra. Irmão, hoje a gente não precisa mais porque a gente tem geladeira. Mas pega a turma antiga. A cultura antiga, já de milênios, é que um dos principais benefícios do sal é que o sal era usado para salgar coisas, para que não se apodrecesse. Então, se você tinha uma carne que pura, sem sal, ela durava talvez 2 dias, salgada ela durava talvez 1 mês. Era questão de preservação. Sabe o que Jesus está dizendo? Esse mundo sempre vai pender para o apodrecimento. Só que a presença da minha igreja nele vai fazer esse apodrecimento ser retardado. A presença da igreja, onde você está, vai fazer a sociedade olhar e dizer: não, ainda tem como acreditar em um casamento correto. Ainda tem como acreditar que uma família pode ser feliz. Ainda tem como acreditar que a próxima geração tem esperança para ela. A igreja precisa continuar a influenciar o lugar onde ela está. Deus nos chamou para ter uma ação de comando sobre o cenário que nós fomos inseridos nele. Você está entendendo isso? Mas diga comigo: eu só vou ter influência se eu não me conformar. Eu só vou conseguir entrar dentro desse ambiente de vontade de Deus se eu parar e dizer o seguinte: ó, quem quiser relativizar, ok. Quem quiser tratar o certo como errado e o errado como certo, ok. Só tem uma coisa: eu sou um cristão. Eu sou um. O que a gente precisa fazer? E aí eu entro para começar a construir o raciocínio final. Mas eu mexo nesse texto de Pedro. Esse texto eu acho ele maravilhoso. O Pedro está dizendo o seguinte: faça uma decisão. Faça uma. O tempo que ainda te resta na carne. Faz assim. Diga assim: o tempo que ainda me resta nessa matéria aqui. Diga: eu quero usá-lo, não para fazer a vontade dessa carne. Diga: mas eu quero viver para Deus. Sabe o que o Pedro está dizendo aqui? Faça uma decisão. Decida viver para cumprir um propósito. Decida viver para cumprir um. Você já parou para pensar sobre isso? O Miles Monroe dizia uma coisa fantástica: a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósitos. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Diga: a maior tragédia da vida não é a morte. Diga: é uma vida sem propósito. É viver por viver. É ativar o modo automático e o que vier está bom. É entender que o futuro não é acidental, é intencional. É entender que a Bíblia diz nos Salmos que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Aos filhos dos... Não foi para os cristãos. Nem para os ímpios. Foi para os filhos dos homens. Se você não tiver um planejamento, uma organização, se você não se preparar para aquilo que você quer ser, você vai ser qualquer coisa e está bom demais. Você precisa olhar para o seu futuro como organização. Você precisa entender que a gente pode morrer hoje, mas se a gente viver mais 50 anos, o que você quer ser? Ou qualquer coisa que vier está bom. Ou você não se organiza para ele. Ou qualquer cenário que chegar para você está bom. A terra Deus deu aos filhos dos homens, aos filhos dos... Você precisa fazer uma decisão, o que você quer alcançar. Você precisa entender uma coisa. Aquilo que você se cala, você perde. Você pode repetir isso comigo? Diga: aquilo que eu me calo, eu perco. Gênesis 3 tem uma versão que eu acho ela maravilhosa. Gênesis 3 diz o seguinte, que quando a Eva come do fruto, tem uma versão que diz: e Adão que estava com ela. Você pode repetir isso comigo? Diga: Eva
comeu do fruto. Diga, e Adão, que estava com ela. O texto diz que Eva comeu do fruto e deu a Adão que estava com ela. E ele comeu. E ele, esse texto deixa claro uma coisa para a gente. É o cenário de Adão do lado, vendo a serpente interagindo, convencendo, argumentando, o fruto sendo comido. E os olhos se abrem não quando a Eva come, os olhos se abrem quando o Adão come. Porque quando Deus disse para o Adão não comer do fruto, Eva não tinha sido nem criada ainda. Alguma consequência existiria. Só que os olhos se abrem quando o Adão come do fruto, não quando a Eva come do fruto. Eu acho essa versão ela muito curiosa. Eva come do fruto e dá a Adão que estava com ela. E dá a Adão que estava com... Por que o Adão se cala? Por que o Adão não para e diz assim, não, mas não foi Deus que falou isso. Eva, vamos sair daqui. A Bíblia ensina uma coisa para a gente. Aonde você se calar, a serpente vai falar. Aonde você se calar, a serpente vai ter espaço para agir. Se você se furtar das suas responsabilidades, você está entregando isso. E o que entrega é perdido. O que você abre mão é tomado de você. E aqui tem uma coisa muito perigosa. Porque João capítulo 10, versículo 20, diz que o ladrão não vem para matar, roubar, senão destruir. O ladrão ali não é o diabo, mas ali são os falsos líderes, dentro da interpretação correta daquele texto. Mas a ação que o ladrão exerce ali é a mesma ação que o diabo também faz. A grande questão é matar, roubar e destruir. Roubar ali, o termo no grego, que é o texto original daquele capítulo, no grego ali roubar é clepto. E clepto no grego não é apenas roubar, mas é também furtar. A nossa versão portuguesa é João Ferreira de Almeida. A versão espanhola é Reina Valera. A versão espanhola, por exemplo, diz furtar. O ladrão não vem senão para matar, furtar e destruir. Roubar é uma configuração do nosso tempo. Se você estivesse em Madrid, se você tivesse crescido na Espanha, você teria aprendido que o ladrão não vem senão para matar, furtar e destruir. E furtar também é compatível com a tradução de clepto, porque clepto é tanto roubar como furtar. Mateus, qual é a diferença de roubar para furtar? Muito simples. Roubar é tomar à força, furtar é tomar sem que se perceba. Furtar é o celular está aqui, você está conversando com ele e eu pegar, você não percebeu. Roubar é tomar da sua mão. Tem gente que está perdendo, mas não está percebendo. Tem gente que está perdendo o amor por Jesus, a pureza, o amor pela santidade. Uma consciência pura. Consciência? 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 Diga comigo, pureza! Já percebeu que ainda no texto de Gênesis, a Bíblia diz que quando Adão come do fruto, seus olhos se abriram. Seus olhos se... E aí a primeira coisa que ele faz é se esconder. Deus entra no Éden e fala assim, Adão, onde é que você está? Ele fala assim, Senhor, eu estava nu, tive vergonha. Deus falou, quem disse para você que você estava nu? Ele disse assim, a mulher que o Senhor me deu, me fez comer do fruto. Antes ele estava nu? Estava. Mas ele tinha consciência que estava nu? Não. Tinha vergonha de estar nu? Não. Porque ele era puro. Quando ele desobedece, ele perde a pureza. E ele tem consciência. A Bíblia ensina uma coisa para a gente ali. Pureza, você só sabe que tem depois que perde. Pureza não é algo para você saber que tem. Pureza é algo para você viver. Olhe para alguém que está com a vida totalmente destruída, em que área for. Que tem saudade de quando era puro, uma consciência limpa. Quando a pessoa vivia a consciência limpa e tinha pureza, ela não sabia que era puro. Por quê? Porque pureza não é algo para você saber que tem. Pureza é algo para você viver. E o que mantém você dentro do ambiente da pureza é uma coisa chamada obediência. Deixa eu falar uma coisa. Não queira quebrar princípios. Não queira furar limites que você sabe que não é a vontade de Deus para você fazer essas coisas. Não queira provar do pecado por causa de curiosidade ou qualquer sentimento que for. Quando a pureza é perdida, você chega num ambiente que você para e diz, como que eu queria voltar a ser puro de novo nessa área da minha vida. Só que pureza você só sabe que tem depois que perde para viver no ambiente de pureza. O segredo é, viva uma vida de obediência a Deus. O que Deus olhou para você e disse, não,
eu não quero isso, e eu não tenho isso para a sua vida, não queira experimentar e provar disso, movido pela curiosidade. Sacrifique isso a Deus. Renuncie isso na sua carne. Renuncie isso nos seus desejos, nas suas concupiscências e nas suas vontades humanas. Faça uma decisão esta tarde em sua vida. O tempo que ainda me resta na carne, eu quero viver não para fazer a vontade da carne, mas para viver e cumprir um plano, um propósito da vontade de Deus. Eu vou sacrificar isso ao Senhor. Eu vou consagrar isso ao Senhor. Você está entendendo isso? O Paulo está dizendo, se você entra por esse caminho, isso daqui te habilita a um último ponto. Que ponto é esse? Você vai conseguir experimentar, diga comigo, experimentar. Você vai conseguir experimentar a vontade de Deus, só que ele apresenta essa vontade em 3 esferas. Quantas esferas? 3. Diga comigo, boa, agradável e perfeita. Vamos de novo, diga boa, agradável e perfeita. Me diga uma coisa, o que é melhor? O que é bom ou o que é perfeito? O que é perfeito? O que é melhor? O que é agradável ou o que é perfeito? O que é perfeito. Só que a vontade de Deus no início, para nós, ela é perfeita? Não. O nível perfeito dessa vontade é no final. No início ela é boa. Depois ela é agradável. Por último, ela é perfeita. Sabe o que o Paulo está dizendo aqui? Você precisa entender que Cristo não é apenas o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. E se Ele é o seu Senhor, você tem que submeter a sua vida diante dEle. Ou nós não somos um cristão. Se Ele não é só meu Salvador, mas é meu Senhor, então não tem a ver com a minha vontade, tem a ver com a dEle. Não tem a ver com o meu comando, tem a ver com o comando dEle. Não tem a ver com as minhas escolhas, tem a ver com as escolhas dEle. Entrei no caminho da vontade de Deus. Ok, primeira dimensão, boa. O que Paulo está dizendo é, tem horas que para você viver a vontade de Deus, você vai ter que aceitar um sim quando você queria um não. Você vai ter que aceitar um não quando você queria um sim. Entender que Cristo não é apenas o seu Salvador, mas é também o seu Senhor. E que não tem a ver mais com você, mas com a vontade, o plano dEle para a história da sua vida, vai fazer você se submeter por inteiro a essa vontade. E entender uma coisa, Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Deixa eu consultar isso. Aí Deus te mostra o caminho, te dá a direção. Fala, é isso daqui, é essa rota. Eu não tenho isso para você, não está no momento disso, não é esse caminho, não é essa escolha. Deus vai te alinhando a isso. Tem horas que para você viver a vontade de Deus, você vai sacrificar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você está comigo aí? Diga amém. É melhor chorar hoje por sacrificar algo para viver a vontade de Deus, do que sorrir uma alegria falsa hoje e sorrir para sempre, por ter entrado num caminho que parecia ser bom, mas o final era morte, porque não tinha a ver com a vontade de Deus. Paulo está dizendo, primeiro, essa vontade ela aparentemente não é perfeita, ela é boa. Só que você entra dentro desse ambiente. Você diz, ok, Senhor, é o teu caminho e a tua vontade, eu aceito. Você entra dentro desse ambiente. Os dias vão passando, as semanas vão passando, os anos vão passando, os meses vão passando. E você vai percebendo que essa vontade ela não era só boa, ela também se torna agradável. Porque Deus vai fortalecendo você, direcionando você. Você vai vendo que o bálsamo, a graça, a força que só Deus pode liberar sobre nós, vai te sustentando no decorrer da caminhada. Só que aí passa 1 mês, 2 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5. Você começa a ver as coisas. Você começa a ver a mudança das configurações. Você começa a ver os corações sendo revelados. Você começa a ver coisas que você não conseguia perceber antes. E você começa a entender que essa vontade, ela não era apenas boa. Essa vontade não era apenas agradável. Essa vontade também era perfeita. Só que lá atrás não parecia. Por quê? Porque a transformação da mente, a renovação do entendimento, é só para quem decidiu não se conformar, mas viver uma transformação. Isso te habilita a viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vida de obediência segundo Deus. Último ponto, eu concluo aqui para nós orarmos.
Sabe qual é o grande desafio que passa sobre isso? A vida, ela é uma construção. Você pode repetir comigo? Diga: a vida é uma construção. Você já viu filme ou reportagem de algum prédio desabando? Já viu isso? Um prédio desaba por quê? Porque a fiação elétrica que foi colocada ali foi comprometida? Na maioria das vezes não. Porque o tipo de porcelanato que foi usado ali não era muito bom? Não. Porque a tinta que foi usada para pintar as paredes não era da melhor qualidade? Não. Prédios normalmente desabam por causa da base, alicerce, estrutura, por aquilo que é fundamento. Essa fase que você está, 18, 19, 20, 22, 25, 30, é a base. A pessoa que você será em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, vai depender das escolhas que você está fazendo, das amizades que você está tendo, dos princípios que você está submetendo a sua vida a isso. Você está montando agora a base, o alicerce. Esse edifício só vai chegar bem nos 60, 70, 80 anos, como a gente vê o pastor Antônio Larentes. Isso é sinal de uma coisa: o edifício durou de pé até aqui, porque a base foi bem alicerçada, a vida foi bem estabelecida. O problema é, se essa fase agora a gente relaxa, esse edifício você pode até colocar 1, 2, 3, 5 andares nele, uma hora ele vai cair. É um edifício que não fica em pé até o final. O salmista no Salmo 90, ele faz uma oração, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Levante uma de suas mãos e diga comigo: eu tenho certeza que um dia eu vou morrer. Mas diga: eu preciso aproveitar o privilégio da vida. Diga: Senhor, eu te faço uma oração hoje, me ensina a saber contar os meus dias. O salmista está falando sobre gestão, sobre planejamento, sobre contabilidade, sobre organização. Ensina-me a saber contar, fazer uma leitura, uma organização correta dos meus dias, para que isso produza em mim um coração sábio, um coração. E aqui eu concluo essa ideia. Deus trouxe ao meu coração um entendimento nesse tempo de pandemia em um texto, Isaías capítulo 40, versículo 29, que é um versículo que certamente você já ouviu ele muitas vezes. Esse versículo diz que os que esperam no, diga comigo, renovarão as suas forças. Você pode repetir isso comigo? Diga: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ponto. Aí ele coloca 3 aplicações. Primeiro, voarão com asas como de águias. Segundo, correrão e não se cansarão. Terceiro, caminharão e não se fadigarão. Irmão, qual é a lógica que a gente tem da vida? A gente sempre quer crescer, sim ou não? A gente quer voar. Porque a lógica da gente sobre a vida é que a vida é uma decolagem. A vida é uma... Dentro da perspectiva da vida como uma decolagem, qual é a velocidade? Caminhar, correr, voar. Sim ou não? Sim. Mas Isaías está dizendo: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ponto. Aí ele coloca 3 velocidades: voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías está dizendo: opa, abre o olho. A vida não é uma decolagem. A vida é um pouso. O que o Isaías está dizendo é o seguinte: a vida desacelera. A vida, se você me pedisse uma opinião sobre esses ciclos, eu te daria o seguinte: dos 20 aos 40 é a fase do voo. Quem está aqui entre 20 e 40, faz assim. Você está na fase do voo. Você está na melhor fase da sua vida. Pena que você dorme até tarde. Pena que você gasta muito tempo em WhatsApp e Netflix. Você vai sentir um arrependimento disso lá na frente. Você não tem noção do que é você ter o pai e a mãe que paga tudo para você. Você mora numa casa que você não paga nem luz. Talvez você nem lava prato lá. Você sabe quanto está o quilo da carne? Quanto que vem a luz lá na sua casa?
A internet que vem para você, que você usa todo dia, quanto que seu pai paga nela, você sabe? Você está numa fase tão boa, pena que você não está percebendo. Você está na fase do voo. O Isaías está dizendo o seguinte, ó, pena que você não está cuidando, porque você não vai conseguir ter essa mesma velocidade para sempre. Dos 40 aos 60, você vai querer só correr. Só que se você faz corpo mole aqui na fase do voo, você vai chegar com 30, 40 anos querendo correr, sendo que era para você estar numa vida estabilizada, mas você gastou tempo com coisa que não acrescentou em nada você lá na frente. Em nada. Se você não se dedica na fase do voo, você tem que tentar correr contra o tempo na fase da corrida. Para você se dar o luxo de dos 60 aos 80, talvez 90, 100, que Deus lhe dê vida longa, você conseguir só caminhar. Só que se dá o luxo de desacelerar aqui, é para quem fez o voo na fase certa. É para quem fez a corrida na fase certa. É para quem está com a tranquilidade de poder desacelerar. E não sentir falta de não ter a mesma velocidade. Por quê? Porque foi dado o seu máximo quando era para você se preparar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você está na fase mais propícia da sua vida. Você precisa fazer uma decisão nessa escola. Você precisa entender que o país que nós vivemos é um dos países mais desafiadores para a gente viver. Você tem que se organizar dentro de uma perspectiva profissional. Você tem que entender muitas coisas. Você tem que compreender. E aí, a gente tem que abrir a cabeça para entender que a vida vai mais do que o culto, a fé, a religião. A vida tem a ver com a educação, principalmente financeira. 90% das nossas pessoas acham que dinheiro é para gastar. Não possuem método de investimento nenhum. Não perceberam que você não vai conseguir voar para sempre. Tem uma hora que você vai desacelerar. E você precisa ter garantia da sua vida na fase do voo. O Warren Buffett tem uma frase incrível. Se você não ganha dinheiro enquanto você está dormindo, provavelmente você vai ter que trabalhar até morrer. Está esperando que você vai conseguir aposentar com essa nova configuração de INSS? Você já parou para pensar que vai chegar um momento que você vai precisar de remédios para manter a qualidade de vida que você tinha lá atrás em relação à sua saúde? Que você não vai ter a mesma disposição para correr, para engolir sapo. Hoje você está novo, você briga, você corre atrás, você tem força. Você dorme 2, 3 horas por noite, está legal. Você não sente dores. Talvez você não tenha tanta responsabilidade com conta. Está na fase para você dar o seu melhor, para você voar, para você entender que há um futuro que precisa ser alcançado. Deus está falando com você aqui nessa tarde. Não desperdice o teu voo. Equilibre a vida. Saiba que você tem que ter tempo para Deus, tempo para a sua vida cristã. Mas assim como você tem que ser uma pessoa saudável na sua vida espiritual, você tem que organizar todo o restante das áreas da sua vida. Porque é o que o Paulo está dizendo, ó, o culto tem mais a ver do que a fé. O culto tem a ver com o corpo, com a vida, com a existência. Essa racionalidade que me faz parar e entender o que o salmista falou. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. É você entender que na lógica da vida, não vale a pena você ganhar argumentos e perder pessoas. Tem discussão que não compensa o estresse. Que tem horas que é muito melhor você ter paz do que ter razão. Que você precisa sim aprender a viver um nível a menos do que o que você pode viver. Se você pode viver uma vida que você gaste 500, não queira gastar os 1000. Você precisa ir se organizando, por quê? Porque essa dinâmica do Senhor, eu quero enxergar a minha vida. E eu não quero viver a minha vida só para essa lógica. Porque a vida de alguém que viveu só para correr, para ter, para conseguir, um dia morreu e ficou tudo, mas não viveu, ela também é muito desgastante, ela também é muito vazia, ela também é muito sem sentido, ela também é muito sem propósito. Tem tudo a ver com isso, Senhor.
Qual é o tempo que ainda me resta nessa carne? Eu não quero viver apenas por aquilo que tem a ver só com essa carne. Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Só que se eu vivo só a propósito e esqueço de tudo aquilo que faz parte da matéria, a minha vida desequilibra. Como que eu tenho que viver? Eu tenho que viver um equilíbrio desse voo que as duas asas têm que ter planas. Eu tenho que saber viver e contar os meus dias. E eu tenho que entender que a minha vida vive para cumprir um propósito. Eu tenho que viver uma vida que em tudo Deus está sendo glorificado nela. A Bíblia fala isso, que te vá bem em tudo, assim como vai bem a sua alma. O que ele está dizendo é que a sua vida seja um reflexo de como estão as suas emoções. Se você vive uma vida desregulada, se a sua alma está adoecida, amarga, preocupada, ansiosa, tudo na sua vida também vai mal. Você tem noção do que é isso? O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: se a sua qualidade de vida pudesse ter o parâmetro de como está a sua alma e as suas emoções, sua vida seria saudável ou não? Se a sua saúde, se o seu emocional, se o seu casamento, se a sua família, se o seu namoro, se tudo, o padrão de qualidade fosse como está a sua alma, você estaria saudável ou adoecido? Você está vivendo em equilíbrio? Ou talvez você está vivendo uma vida desequilibrada, que você está focando só uma coisa, não está focando em mais nada. Que você está tendo coisas que estão sendo furtadas de você, tiradas de você. E você tem perdido o amor por Jesus, não tem mais tido tempo para Deus. Está deixando seu coração envolver só com as coisas dessa vida. O Paulo diz, se nós esperamos Cristo só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque isso daqui um dia acaba. E o desafio é, viva uma vida que enquanto isso daqui não acaba, você está dentro do equilíbrio do voo. Você conseguiu pousar bem. Você conseguiu entender que o bom combate foi combatido, ele não foi abandonado. A carreira foi completada, ela não foi deixada pela metade. Só que você não perdeu a fé, porque não adianta você combater o bom combate, acabar a carreira e a fé ficou em algum momento. Essa vida de equilíbrio que um dia termina, que você chega lá atrás com 70, 80 anos e volta e diz o seguinte: se eu voltasse hoje aos meus 30 anos de idade, eu faria tudo do jeito que eu fiz de novo. Eu teria feito as mesmas decisões que eu fiz. Eu entraria pelos mesmos caminhos, faria as mesmas escolhas, eu teria feito tudo de novo. Por quê? Porque não foi uma vida de quem achou que era dono da sua vida, foi uma vida de quem entendeu, Ele não é só meu Salvador, Ele também é o meu Senhor. O tempo da carne, eu quero usá-lo não apenas para aquilo, para essa vida, mas eu quero dedicá-lo para tudo aquilo que faz parte do plano de Deus para mim. Eu quero viver uma vida que viveu para cumprir um propósito. Eu quero viver uma vida que não se conformou, mas transformou. Uma vida que honrou a Deus. E aí eu quero orar com você aqui. Mas o Paulo diz: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você tem noção do que é isso? O Paulo está dizendo: eu sei que você não conheceu Jesus, mas quer saber como que ele era? Olhe para a minha vida. Porque alguém que imita Jesus é alguém digno de ser imitado. Eu quero orar com você agora, mas eu quero dizer uma coisa para você: não desperdice a sua vida. Corte todas as portas que o diabo está tendo para fazer você viver uma vida de pecado. Decida viver uma vida que honre a Deus, que respeita os seus pais. Você não os terá para sempre. Eu sepultei a minha mãe há 1 ano e meio atrás. Um dia você não os terá mais. E tudo que você vai querer é tê-los de volta. Só que o tempo não volta, o tempo só passa. Desfrute das bênçãos de Deus desse tempo. Cuidado para você não sacrificar aquilo que talvez você não tenha mais de volta. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu não posso sacrificar aquilo que eu não tenho e não terei mais de volta. Você gosta do seu cabelo, sim ou não? Se eu trouxesse uma tesoura, você deixaria eu cortá-lo? Mas se eu te desse 2 alternativas, cortar os seus dedos ou o seu cabelo, qual que seria cortado? O cabelo. Se é para você sacrificar uma coisa, sacrifique o que talvez lá na frente você consegue de novo. Só que tem coisas que se você perde, você nunca mais recupera. Tem coisas que você abandona, você talvez não consegue mais ter de volta. Tem coisas que você pode postergar um pouco,
Mas cuidado para você não desperdiçar a sua vida, porque um dia ela termina. E eu encerro essa mensagem dizendo para você: peça a Deus para te dar graça para saber contar os dias. Dê o seu melhor nessa fase do voo. Estude, se prepara, aprenda um idioma novo. Cresça, faça faculdades, cresça em entendimento, conhecimento. Fuja de gente medíocre. Ande com gente que é melhor do que você. Você já é ruim, vai andar com gente pior por causa de quê? Cresça. Não desperdice a sua vida, porque um dia tudo que você vai querer é que a vida volte. Mas ela passou. Mas eu quero chegar junto com você a um final, que a gente vai dizer: Senhor, se pudesse voltar, voltaria e viveria tudo de novo, porque foi uma vida não para a carne, mas foi uma vida para a tua vontade, para cumprir o teu propósito. Fica em pé comigo, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. A oração do meu coração é que Deus faça essa palavra entrar como uma flecha no seu coração. É que isso desperte você. É que isso faça na sua mente acender uma luz de alerta. Para você entender que a vida é uma dádiva que não pode ser desperdiçada. Que não pode ser jogada na lata do lixo. Que ela tem que ser planejada, que o futuro não é acidental, ele é intencional. Que Deus te deu uma mente para você pensar. Um coração para você ser sensível. E Deus te deu uma vida para você saber vivê-la e desfrutá-la, para que ela não seja perdida. Construa bem a base. Escolha certos relacionamentos. Entenda que você não conhece o futuro, mas você tem um Deus que te ama e conhece. E a melhor coisa que tem é você consultar esse Deus antes. Porque é triste demais quando você tem que pedir socorro a Ele depois. Que o tempo que ainda me resta na carne, eu use Ele não para fazer as coisas da carne, mas que eu use Ele para fazer a vontade de Deus. Eu quero orar com você. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos desperte. A nossa mente se distrai fácil demais. O entretenimento rouba a gente da vida rápido demais. Não deixa a gente viver uma vida sem princípios, desregrada. Uma vida que está sendo gasta sem propósito. Uma vida que está vivendo apenas para essa vida. Uma vida que o tempo que resta na carne está sendo usado não para fazer a vontade do Senhor. Alinha o coração desse moço, dessa moça, de quem me ouve pela transmissão, a esse entendimento, a essa responsabilidade, a esse culto racional, a esse caminho que me leva a viver a vontade de Deus dentro de uma perspectiva boa, agradável, mas que no final eu verei que também foi perfeita. Não nos deixe desperdiçar a vida, mas envolve-nos em Ti, cubra-nos com Teu sangue e nos ajude a viver uma vida que honrou ao Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Isso fez sentido para você? Tem alguém que está distante dos caminhos do Senhor aí que tem que voltar? Se tem, eu quero orar por você agora. Essa é uma tarde para você renovar a sua aliança com Deus. Tem alguém? Alguém que está distante, precisa renovar uma aliança com Jesus, voltar para os caminhos do Senhor? Se tem, eu quero orar por você. Dê um sinal com a sua mão. Alguém? Não? Ok. Se você pode, antes de se assentar, diga para pelo menos 2 ou 3 pessoas: eu não vou desperdiçar a minha vida. Eu vou viver uma vida para Deus. Eu vou viver uma vida para Deus. Amém?